Hoje a gente vai explorar uma das regiões mais antigas de todo o planeta. Um lugar que se formou milhões de anos antes de qualquer ser humano e que até hoje guarda alguns dos maiores e mais assustadores mistérios da América. Então se prepara, porque a gente está prestes a mergulhar nos relatos mais inexplicáveis dos Montes Apalaches. Olha, para a gente conseguir entender os segredos dessas montanhas, a gente primeiro precisa sentir esse lugar. E essa frase da ecologista Elizabeth Byas, ela captura perfeitamente essa essência. É uma sensação de algo antigo, desgastado, sabe? Cheio de vales escuros e dobras profundas na terra. Esse peso ancestral que meio que prepara o terreno para tudo de inexplicável que vem a seguir. E para desvendar esses mistérios, a gente precisa primeiro entender a escala de tempo com que a gente está lidando, que é uma coisa quase inimaginável. A idade dessas montanhas não é só um dado geológico, não. É a chave para muitas das suas lendas mais sombrias. Os cientistas acreditam que a formação inicial dos Apalaches começou há mais ou menos uns 480 milhões de anos. Isso foi resultado de colisões tectônicas assim gigantescas. Para se ter uma ideia, isso é muito, mas muito antes dos dinossauros sequer existirem. Mas é aqui que a coisa fica realmente impressionante. As rochas que formam essas montanhas são bem mais antigas que a própria cordilheira. Elas datam de, no mínimo, 1 bilhão de anos. É como se as montanhas tivessem sido construídas em cima de uma fundação antiga e esquecida, um alicerce perfeito para mistérios que, simplesmente, desafiam a nossa compreensão. E claro, um lugar tão antigo assim, ele tem suas próprias regras. Elas não estão em nenhum livro, mas são passadas de geração em geração. E por quê? Porque os moradores locais seguem essas regras à risca para se manterem seguros. Seguros do que quer que se esconda naquelas sombras. O interessante aqui são os motivos por trás de cada regra. Dizem que sair depois do pôr do sol é como acordar os espíritos. Atender uma voz que chama seu nome é se entregar para uma alma perdida, ou pior, para uma entidade maligna. Cantar ou assobiar perturba o silêncio daqueles que a gente não pode ver. E marcar uma árvore, bem, é como bater na porta de um morador invisível. E nunca se sabe quem ou o que vai atender. No fim das contas, tudo se resume a uma única coisa: respeito. Respeite as montanhas e talvez elas te respeitem de volta. Mas desafiar essa regra é como um convite para o perigo. E as histórias que a gente vai ver agora mostram exatamente o que acontece quando essa fronteira sagrada é ultrapassada. Vamos começar com uma das lendas mais antigas que existem por lá. Uma lenda que vem do povo Cherokee. É uma história que fala de uma raça misteriosa que teria habitado as montanhas muito, muito antes deles chegarem. Eles eram conhecidos como o povo dos olhos de lua. A lenda descreve esses seres como noturnos, forçados a viver nas profundezas das cavernas. Os olhos deles eram tão sensíveis à luz que eles só podiam sair na escuridão total da noite. Existem duas explicações bem diferentes sobre a origem deles. A lenda Cherokee fala de uma guerra antiga que os baniu para o subterrâneo. Por outro lado, tem uma teoria mais moderna, até meio fantasiosa, que sugere que eles poderiam ser descendentes de um príncipe galês que se perdeu no tempo. Se a verdade é o mito, ninguém sabe, mas os ecos dessa história ainda assombram as cavernas da região. Agora, vamos avançar um pouco no tempo, saindo das lendas antigas para falar de fenômenos que continuam assombrando a região até hoje: luzes inexplicáveis e aparições de fantasmas. As luzes da Montanha Brown são um exemplo perfeito disso. A lenda Cherokee diz que são as almas de viúvas procurando os maridos que morreram em batalha. Aí, em 1922, uma investigação oficial diz que eram só faróis de carro. Só que essa teoria caiu por terra rapidinho, porque existem relatos dessas luzes séculos antes da invenção do carro. A teoria mais recente fala de gases naturais, mas até hoje nenhuma explicação científica conseguiu acabar com o mistério dessas luzes. E é aqui que a gente vê como o passado se recusa a morrer naquele lugar. A tragédia da Ponte Boston, em 1891, ecoa até hoje. Exatamente 50 anos depois, no mesmo dia, uma mulher viu o acidente se repetir, como um fantasma. E em 2010, a busca por esse fantasma acabou levando a uma nova tragédia quando um trem de verdade atingiu um grupo de investigadores paranormais, no mesmíssimo dia do aniversário do desastre original. Ok, agora, se fantasmas já não fossem o bastante, a gente vai entrar num território ainda mais assustador.
Vamos falar de encontros físicos com criaturas que desafiam qualquer lógica. Em 1952, em Flatwoods, um grupo de pessoas deu de cara com uma criatura de 3 metros de altura, com uma cabeça em forma de espada e olhos que brilhavam e que parecia levitar. O encontro foi tão bizarro que eles tiveram sintomas físicos, como náusea e garganta irritada. A explicação oficial? Uma coruja das torres que pareceu maior por causa do medo e do escuro. Quem viu a criatura, obviamente, discorda até hoje. Depois, tem o famoso Homem-Mariposa. Entre 66 e 67, dezenas de pessoas relataram ter visto uma criatura com asas de uns 2 metros de altura e com olhos vermelhos hipnotizantes. A teoria de um biólogo foi que era só uma garça canadense que se perdeu. O problema é que essa tal garça nunca foi encontrada e os avistamentos continuaram. E agora vem a parte mais arrepiante. Os avistamentos pararam. De repente. Exatamente no dia em que a Ponte Silver desabou, matando 46 pessoas. Muitas testemunhas disseram ter visto a criatura perto da ponte pouco antes da tragédia. E foi aí que nasceu a lenda de que o Homem-Mariposa não é um monstro para atacar, e sim um mensageiro, um arauto de desastres. Para a nossa última história, a gente vai para um dos casos mais pessoais e aterrorizantes de todos, que é considerado a maior história de fantasma da América. O tormento de uma família inteira por uma entidade maligna. A história começa em 1817. A família Bell começou a ser assombrada por uma entidade invisível. O que começou com barulhos estranhos evoluiu para agressões físicas, tapas, puxões de cabelo. A entidade, que ficou conhecida como a Bruxa de Bell, acabou supostamente envenenando o patriarca, John Bell. E antes de sumir, ela fez uma promessa assustadora: eu volto em 107 anos. O terror era tão real, tão palpável, que até o futuro presidente dos Estados Unidos, Andrew Jackson, que foi até lá investigar o caso com seus soldados, fugiu da casa apavorado. E essa frase dele resume o nível do horror que eles enfrentaram naquela noite. E a tal da promessa? Bem, o retorno estava marcado para 1935, para um encontro com o bisneto de John Bell. Mas se esse encontro realmente aconteceu, o descendente levou o segredo para o túmulo, deixando a maldição da família Bell suspensa numa incerteza que arrepia até a alma. E assim, a gente volta para o começo, para as regras das montanhas, regras que não nasceram de superstição, mas de séculos de encontros inexplicáveis. Depois de ouvir sobre o povo dos olhos de lua, o Homem-Mariposa e a Bruxa de Bell, a pergunta que fica não é sobre eles, mas para quem nos ouve. Haveria coragem para assobiar na escuridão daquelas florestas?